Prepara em si para uma imersão, hein? No mundo da tecnologia e justiça. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas inovações tecnológicas que estão, como posso dizer, revolucionando o judiciário brasileiro. É verdade. E pode até parecer assim um tema meio árido, né? Mas acredite em mim, isso aqui é essencial para quem está se preparando para a magistratura. Com certeza. Tanto que até virou módulo do meu curso de formação humanística. Olha só, que legal. Pois é. E o mais bacana é que a gente vai explorar um monte de fontes diferentes, né? Tipo resoluções do CNJ, artigos acadêmicos, até guias práticos, para entender como essa transformação digital está impactando, na prática, a vida de quem lida com o sistema judicial no Brasil. É essa aí. A gente vai ter uma visão bem completa de como a tecnologia está mudando a cara da justiça no Brasil. Exatamente. Porque, no fundo, não é só sobre, tipo, digitalizar processos, sabe? Uhum. É sobre tornar a justiça mais acessível, mais eficiente, mais justa para todo mundo. É sobre democratizar o acesso à justiça, né? Isso. E para a gente começar a desvendar esse universo, imagina o seguinte: você está numa cidadezinha do interior, sem prédio físico da justiça, sem acesso fácil a um advogado, como é que faz? Parece um cenário bem desafiador, né? Mas é aí que a tecnologia entra em cena, né? A resolução 518 do CNJ, de 2023, que criou os pontos de inclusão digital, os PIDs, é um exemplo incrível de como a tecnologia pode, tipo, romper barreiras geográficas, né? Através desses pontos, as pessoas em áreas remotas podem, por exemplo, participar de audiências por videoconferência sem precisar viajar quilômetros. É tipo, a justiça chegando na palma da mão, né? Exatamente. Sensacional. E falando em acessibilidade, me lembro da época em que os processos judiciais eram aquelas montanhas de papel, né? Dava até medo de encarar. Ah, a famosa burocracia brasileira. É. Mas ainda bem que o processo eletrônico chegou para mudar essa realidade, né? É verdade. E essa mudança, na verdade, não aconteceu do dia para a noite, né? Foi um processo que começou lá em 2013, com a resolução 185 do CNJ, que instituiu o processo judicial eletrônico, o famoso PG. O PIG? Meio que virou a base para tudo que é digital nos tribunais E brasileiros. depois essa digitalização foi se expandindo. É. Tipo, outros tipos de processos. Sim, a resolução 420 de 2021 foi um passo decisivo nesse sentido, né? Ela basicamente decretou o fim do processo físico na maioria dos casos. Nossa, que interessante. Imagina o impacto disso, né? A quantidade de papel economizada, a agilidade que isso trouxe para os tribunais. É sem dúvida uma mudança e tanto. Já que a gente está falando em digitalização total, você pode explicar melhor o juízo 100% digital. É tipo, como se o processo todo acontecesse online do começo ao fim. Isso aí, Uhum. é exatamente isso. A resolução 345 de 2020, que instituiu o juízo 100% digital, trouxe essa possibilidade. Mas é importante destacar que a escolha pelo formato digital é do autor da ação, tá? O réu pode se opor a essa opção. Ah, e se o réu não se manifestar? Tipo, quem cala consente. No caso do juízo 100% digital, sim. A resolução prevê que o silêncio do réu, depois de ser devidamente intimado, é considerado como aceitação tácita. Ou seja, se ele não se opuser dentro do prazo, o processo segue no formato digital. Interessante. Mas me fala uma coisa, esses núcleos de justiça 4.0 que a gente tanto ouve falar são a mesma coisa que o juízo 100% digital. Ótima pergunta. Eles têm, assim, algumas semelhanças, mas também diferenças importantes. Pense nos núcleos de justiça 4.0 como tribunais especializados, sabe? Sem um endereço fixo, operando totalmente online. Entendi. A Resolução 385 do CNJ de 2021, que os regulamenta, destaca a jurisdição nacional dentro da sua área específica do direito. Deixa eu ver se entendi. Então, o meu lá no Acre, por exemplo, que tem uma questão de direito digital, pode ter o caso julgado por um núcleo de justiça 4.0 especializado nesse tema, que pode estar sediado em qualquer lugar do país. Exatamente. É a tecnologia quebrando barreiras, conectando pessoas e tribunais. A pessoa do Acre não precisa mais se deslocar para outro estado para ter seu caso julgado por um especialista. Isso é bacana. E essa mudança para o mundo digital também impactou a forma como os próprios juízes e servidores trabalham, né? Me lembro que teletrabalho virou um tema super importante, principalmente depois da pandemia. Sim, e o judiciário, na verdade, já vinha se preparando para essa mudança, sabia? A Resolução 227 de 2016 já regulamentava o teletrabalho no âmbito do judiciário muito antes da pandemia. É claro que a pandemia acelerou esse processo, mas o judiciário já estava trilhando esse caminho. E quais eram os objetivos dessa regulamentação? Era só para casos de emergência ou já vislumbravam uma mudança mais profunda na forma de trabalhar? Não, a resolução já visava aumentar a eficiência, promover o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos servidores e até gerar benefícios para o meio ambiente com a redução do uso de papel e dos deslocamentos. Ou seja, já era uma visão de futuro
buscando um judiciário mais moderno e sustentável. Isso aí. E com tantos sistemas e plataformas digitais surgindo, como garantir que tudo funcione de forma integrada? Tipo, sem que cada tribunal vire uma ilha, sabe? Boa pergunta. Aí entra a PDP-JBR, a plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro. Imagine a PDP-JBR como uma grande central que conecta todos os sistemas do judiciário. E como essa plataforma funciona na prática? Ela, unifica tudo. A ideia é essa. Segundo Matheus e Kutwitz, a PDP-JBE tem como objetivo principal unificar os sistemas para que os dados fluam sem interrupções entre os diferentes tribunais. Imagina só, tribunais de diferentes estados compartilhando as melhores práticas, as soluções, aprendendo uns com os outros. Seria um grande passo para um judiciário mais conectado, né? Mais colaborativo. Exatamente. E além disso, A plataforma também define padrões para a experiência do usuário, garantindo que os sistemas sejam fáceis de usar e para a segurança, protegendo os dados sensíveis que circulam no judiciário. a segurança é fundamental. Com certeza. E a computação em nuvem também entra em jogo. Sem dúvida. Para garantir acessibilidade e escalabilidade, a PDP-JBR utiliza a computação em nuvem, permitindo que os sistemas sejam acessados de qualquer lugar e que a plataforma cresça de acordo com as necessidades do judiciário. Nossa, toda essa tecnologia é realmente impressionante. Mas, assim, me preocupa um pouco a questão humana, sabe? Como garantir o acesso à justiça para os idosos, pessoas sem advogado, que vivem em áreas com pouco acesso à internet? Essa é uma preocupação super válida. Será que a gente não está criando um sistema que só beneficia quem já está familiarizado com o mundo digital? Olha, essa é uma preocupação fundamental e o CNJ tem se dedicado a criar soluções para garantir que a transformação digital não deixe ninguém para trás. E aí, vamos continuar a nossa imersão no mundo da justiça digital. Na primeira parte, a gente explorou as bases, né, dessa revolução digital no judiciário brasileiro. A gente viu como as resoluções do CNJ impulsionaram essa mudança toda e como a tecnologia pode ser uma ferramenta, digamos, poderosa para ampliar o acesso à justiça. É verdade. Mas agora a gente vai sair um pouco da teoria e mergulhar em exemplos, sabe? Concretos de como essa tecnologia está sendo aplicada nos tribunais do país. Isso mesmo. Por quê, né? Não adianta a gente ficar falando só de resoluções e plataformas se a gente não entender como elas funcionam na prática, né? Exato. E um exemplo que ilustra bem essa mudança é o balcão virtual. Você lembra que a gente falou dele na primeira parte? Sim, lembro. Aquela plataforma que permite o contato, né? Direto com o setor de atendimento de cada unidade judiciária. Via videoconferência. Sim, lembro. Mas confesso que fiquei curiosa para saber como ele funciona na prática, sabe? É realmente fácil de usar. Será que as pessoas que não são tão familiarizadas com tecnologia conseguem se virar? Olha, a ideia é justamente simplificar o acesso à justiça, né? Então, a plataforma foi desenvolvida para ser intuitiva e fácil de usar. Imagina que você precisa de informações sobre um processo, mas não pode ir pessoalmente ao tribunal. Com o balcão virtual, você acessa a plataforma, escolhe a unidade judiciária que você precisa e inicia uma videochamada com o atendente. Parece bem simples mesmo. E essa ferramenta está disponível em todos os tribunais. Olha, a Resolução 372 do CNJ de 2021 determina que todos os tribunais, com exceção do Supremo Tribunal Federal, disponibilizem o balcão virtual em seus sites. A ideia é garantir que esse serviço esteja acessível a todos os cidadãos em todo o país. Que bacana. E para os idosos, né? Que muitas vezes têm mais dificuldade com a tecnologia, como funciona o acesso. O CNJ tem se preocupado em tornar o sistema judiciário mais amigável para os idosos, né? A Resolução 520 de 2023, que trata da política judiciária para pessoas idosas, reforça a necessidade de oferecer atendimento humanizado, com linguagem simples e clara, e de adaptar os sistemas e serviços para atender às necessidades específicas dos idosos. Então quer dizer que os tribunais precisam pensar em soluções que facilitem a vida dos idosos, tipo interfaces mais intuitivas, tutoriais em vídeo, suporte técnico especializado, esse tipo de coisa. Exatamente. O objetivo é garantir que os idosos se sintam confortáveis ao utilizar os serviços online do judiciário. E, claro, o atendimento presencial continua sendo uma opção para quem preferir. A ideia não é excluir ninguém, mas sim oferecer diferentes opções para que cada pessoa possa escolher a que melhor atenda às suas necessidades. Perfeito. E falando em atendimento presencial, como fica a situação dos processos físicos, né, em meio a essa onda de digitalização? Ainda existem processos em papel? Olha, a Resolução 420 do CNJ de 2021 foi um marco nesse sentido. Ela proibiu o recebimento de novos processos em formato físico a partir de 1 de março de 2022, com exceção do Supremo Tribunal Federal. A partir dessa data, todos os novos processos precisam ser protocolados eletronicamente. Então a gente pode dizer que o processo físico está com os dias contados. Exatamente. A ideia é, eliminar gradualmente o uso do papel nos tribunais, né, agilizando a tramitação dos processos e tornando o sistema mais eficiente e sustentável. Legal.
e os processos antigos? Que já estavam em andamento antes dessa resolução, eles também precisam ser digitalizados. Boa pergunta. Afinal, devem existir toneladas de processos em papel arquivados nos tribunais, né? Sim. E a resolução prevê um plano nacional de digitalização do acervo físico dos tribunais. É um processo gradual, mas a ideia é que, com o tempo, todos os processos em papel sejam convertidos para o formato digital. É um trabalho gigantesco, né? Mas imagino que os benefícios da digitalização compensem o esforço. Com certeza. A digitalização facilita o acesso aos processos, agiliza a tramitação, reduz custos com armazenamento e manuseio de papel, contribui para a preservação do meio ambiente. E, falando em agilidade, me lembro que na primeira parte você mencionou os núcleos de justiça 4.0, que operam totalmente online. Você pode nos dar um exemplo concreto de como eles funcionam? Sim, também que você falou que eles são como tribunais especializados, né? Sem um local físico fixo, operando totalmente online. Mas fiquei curiosa para entender como isso funciona na prática. Claro, imagina um núcleo de justiça 4.0 especializado em causas de consumo, por exemplo. Uma pessoa que se sentir lesada por uma empresa pode acessar a plataforma do núcleo, registrar sua reclamação, anexar os documentos digitalizados e pronto. O processo já está em andamento. E o processo corre todo online, sem necessidade de comparecer a nenhum lugar. Parece ter mágica. Exatamente. As audiências são realizadas por videoconferência, os documentos são compartilhados eletronicamente e as decisões são publicadas na plataforma com notificação para as partes. Tudo isso sem que as partes precisem se deslocar fisicamente até o tribunal. Que incrível. É realmente um exemplo de como a tecnologia pode aproximar a justiça das pessoas, né? E a parte como ela participa desse processo todo online? A resolução que regulamenta os núcleos de justiça 4.0 prevê que o réu pode se opor à tramitação do processo no núcleo até a apresentação da sua defesa. Ou seja, ele tem o direito de escolher se prefere que o processo tramite no formato tradicional ou no núcleo de justiça 4.0. E se ele não se manifestar? Nesse caso, o silêncio do réu é interpretado como concordância com a tramitação no núcleo de justiça 4.0. Afinal, ele foi notificado sobre a ação e teve a oportunidade de se manifestar. Parece que o judiciário brasileiro está realmente empenhado em utilizar a tecnologia para tornar a justiça mais célere e acessível, né? E essa iniciativa dos pontos de inclusão digital que você mencionou na primeira parte também é um grande passo nesse sentido, né? Com certeza. A resolução 518 de CJ, de 2023, que trata dos pontos de inclusão digital, é mais uma prova desse compromisso do judiciário com a democratização do acesso à justiça. Lembra que você falou que esses pontos de inclusão digital são espaços equipados com computadores, internet e sistema de videoconferência, onde as pessoas podem ter acesso aos serviços do judiciário, né? Mas fiquei curioso para saber onde esses pontos são instalados. Eles ficam dentro dos tribunais? Não necessariamente. A ideia é que os pontos de inclusão digital sejam instalados em locais de fácil acesso para a população, como bibliotecas públicas, escolas, centros comunitários, postos de saúde. A resolução 508 define que eles devem ser instalados prioritariamente em municípios com baixo IDH, população carcerária elevada e grande número de processos em trâmite, buscando levar o acesso à justiça para as áreas que mais precisam. Então, quer dizer que mesmo quem mora longe dos grandes centros pode participar de audiências, consultar processos e ter acesso à justiça sem precisar se deslocar para outras cidades. Exatamente. A ideia é levar o judiciário para perto das pessoas, utilizando a tecnologia para romper as barreiras geográficas e socioeconômicas que impedem o acesso à justiça. E além do acesso aos serviços do judiciário, esses pontos também podem ser utilizados para outros fins, como oferecer cursos de informática básica, palestras sobre direitos do cidadão e acesso a outros serviços públicos digitais. É realmente uma iniciativa fantástica. É a tecnologia a serviço da cidadania, ajudando a construir um país mais justo e inclusivo. É isso aí. E chegamos à parte final, hein? Da nossa imersão no mundo da justiça digital. É isso aí. Nas partes anteriores, a gente viu como a tecnologia está, revolucionando o judiciário brasileiro, né? Desde a digitalização dos processos até a implementação da inteligência artificial, a gente explorou as resoluções do CNJ, viu exemplos práticos da aplicação da tecnologia nos tribunais e até discutiu o papel da inteligência artificial nesse cenário todo. Mas agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai mergulhar nos desafios e oportunidades que essa transformação digital traz para o judiciário brasileiro. Exatamente. É como se a gente estivesse navegando em um mar de inovações, né? Com ondas de oportunidades e, claro, alguns desafios a serem superados. E um dos desafios que mais me chama a atenção é a inclusão digital, né? Como garantir que todos os cidadãos, independentemente da sua localização, renda ou familiaridade com a tecnologia, tenham acesso à justiça em um mundo cada vez mais digital. Essa é uma questão crucial. Afinal, de nada adianta a gente ter tribunais digitais super modernos se uma parte da população não consegue nem acessá-los, né? É verdade. A exclusão digital pode acabar aprofundando as desigualdades sociais e a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não aconteça.
É como se a gente estivesse construindo um prédio com elevadores ultramodernos, mas sem rampas de acesso para cadeirantes, né? A acessibilidade precisa ser pensada desde o início e não como um detalhe posterior. Concordo plenamente. E a inclusão digital, ela envolve vários aspectos, né? Como a ampliação do acesso à internet banda larga, a oferta de cursos de informática para a população, a criação de espaços públicos com computadores e internet disponíveis e o desenvolvimento de sistemas e plataformas digitais que sejam acessíveis a todos, inclusive para as pessoas com deficiência. E esses pontos de inclusão digital que a gente discutiu na parte anterior, que permitem o acesso aos serviços do judiciário em áreas remotas, são um ótimo exemplo de iniciativa nesse sentido, né? Sim, os pontos de inclusão digital são um passo importante. Mas a gente precisa ir além, né? A gente precisa pensar em soluções para todos os tipos de barreiras, né, que impedem o acesso à justiça. Por exemplo, como garantir que os sistemas digitais sejam acessíveis para pessoas com deficiência visual, auditiva ou motora? Como garantir que os idosos, que muitas vezes têm dificuldades com a tecnologia, consigam utilizar esses sistemas sem dificuldade? E como garantir que a linguagem utilizada nesse sistema seja clara, objetiva, fácil de entender para qualquer cidadão, independentemente do seu nível de escolaridade? Realmente, são muitos pontos a serem considerados. E além da inclusão digital, outro desafio que me preocupa é a segurança digital. Com tantos dados sensíveis trafegando online, como garantir a proteção das informações e a privacidade dos cidadãos? A cibersegurança é uma preocupação fundamental em qualquer sistema digital, né? E no judiciário não é diferente. Afinal, a gente está lidando com informações sigilosas, como dados pessoais, processos judiciais, decisões judiciais. É preciso ter sistemas de proteção robustos, investir em treinamentos para os servidores, implementar medidas para garantir a integridade dos dados e estar preparado para reagir a ataques hackers que podem comprometer o funcionamento dos tribunais e causar sérios prejuízos. É como se a gente estivesse construindo uma fortaleza digital, né, com muralhas altas e guardas atentos para proteger os dados e informações que circulam no judiciário. Exatamente. A segurança digital precisa ser uma prioridade absoluta para o judiciário e, felizmente, já existem várias iniciativas nesse sentido, né? Mas é preciso estar sempre atento porque as ameaças cibernéticas, elas evoluem constantemente. E falando em evolução constante, como lidar com a questão dos vieses e preconceitos, né? Nos algoritmos utilizados pela inteligência artificial no judiciário. Afinal, se os dados utilizados para treinar esses algoritmos refletirem as desigualdades existentes na sociedade, as decisões tomadas com base neles podem perpetuar essas desigualdades, criando um ciclo vicioso de injustiça. Esse é um risco real e que precisa ser levado a sério. Por isso que a ética e a transparência na utilização da inteligência artificial no judiciário são fundamentais. A gente precisa garantir que os algoritmos sejam auditáveis, que os dados utilizados para treiná-los sejam representativos da diversidade da sociedade e que as decisões tomadas com base neles sejam justas e imparciais. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para promover justiça, mas a gente precisa usá-la com sabedoria e responsabilidade. E claro, nunca podemos esquecer que a decisão final sempre deve ser tomada por um juiz, um juiz humano, que possa avaliar o contexto específico de cada caso, considerar todos os seus aspectos, ponderar os diferentes interesses em jogo e garantir que a justiça seja feita de forma justa e equânime. A inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa, mas ela nunca deve substituir o julgamento humano, que é essencial para garantir a justiça e a equidade. Com certeza a inteligência artificial pode nos auxiliar, né? Mas a decisão final, o julgamento, a aplicação da lei, tudo isso continua sendo a responsabilidade do juiz. Afinal, a gente está lidando com vidas, com direitos, com a aplicação da lei. E isso exige sensibilidade, empatia, bom senso, características que, pelo menos por enquanto, ainda são exclusivas dos seres humanos. É verdade. E apesar de todos esses desafios, a transformação digital também traz, um mar de oportunidades para o judiciário brasileiro. É como se a gente estivesse abrindo uma nova era na justiça, com possibilidades infinitas de tornar o sistema mais célere, eficiente, transparente e acessível a todos os cidadãos. Sem dúvida. A tecnologia pode nos ajudar a romper barreiras geográficas, a reduzir a burocracia, a agilizar os processos, a tornar as informações mais acessíveis, a promover a participação popular na justiça e a garantir que a justiça seja feita de forma mais justa e eficiente. Por exemplo, a digitalização dos processos permite que as partes acompanhem o andamento do seu caso online sem precisar se deslocar até o tribunal. As audiências por videoconferência facilitam a participação de pessoas que moram longe ou que têm dificuldade de locomoção. A inteligência artificial pode auxiliar os juízes na análise de processos complexos, na identificação de precedentes e na tomada de decisões mais rápidas e eficazes. E a lista de benefícios continua. É verdade. E não podemos esquecer da redução de custos com papel, impressão, transporte e armazenamento de documentos, que libera recursos para investimentos em outras áreas, como a capacitação de servidores, a modernização da infraestrutura tecnológica e a criação de novos serviços digitais. Realmente as oportunidades são muitas.
Mas para que essa transformação digital seja realmente bem-sucedida, né, é preciso ter uma visão estratégica, investir em capacitação dos servidores, em infraestrutura tecnológica e em um ambiente institucional que incentive a inovação e a colaboração entre os diferentes atores do sistema de justiça. Exatamente. A transformação digital não é só sobre tecnologia, né? É sobre pessoas, sobre processos, sobre cultura organizacional. É preciso ter uma visão holística que englobe todos esses aspectos para que a tecnologia seja realmente um instrumento de transformação social, de promoção da justiça. E, claro, é fundamental que essa transformação digital seja acompanhada de um debate, né? Amplo e democrático, envolvendo todos os atores do sistema de justiça, juízes, promotores, advogados, defensores públicos, servidores e a sociedade como um todo, para que a gente possa construir, juntos, um judiciário mais justo, eficiente e acessível para todos. Concordo plenamente. Afinal, o objetivo final da transformação digital é tornar o judiciário mais justo, eficiente e acessível a todos os cidadãos. E isso só vai ser possível se a gente trabalhar junto, com diálogo, colaboração e uma visão compartilhada de futuro. É isso aí. E com essa visão otimista, a gente chega ao fim da nossa imersão no mundo da justiça digital. Esperamos que você tenha compreendido a importância dessa transformação, né? E as suas implicações para o futuro da justiça no Brasil. A gente viu que a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para promover a justiça social e construir um judiciário mais humano e acessível. Mas é preciso usá-la com sabedoria, ética e responsabilidade. Exatamente. Lembre-se, a tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas é o uso que a gente faz dela que determina o seu impacto na sociedade, né? Cabe a todos nós, cidadãos, juristas, profissionais da área tecnológica, a gente trabalhar junto para construir um judiciário mais justo, eficiente e acessível para todos. Com certeza. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, o meu curso de formação humanística para a magistratura explora essas questões com mais profundidade, né? Além de outros temas relevantes para a justiça no Brasil. Fica o convite. Um abraço. E a gente agradece a sua companhia nessa jornada pelo mundo da justiça digital. Esperamos que tenha sido um mergulho instigante e que você continue acompanhando o nosso podcast para mais deep dives, né? Em temas que impactam o nosso dia a dia. Até a próxima. Até mais.